Yes,
Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de resumo e análise de filmes aqui no canal. O filme de hoje, o filme escolhido é lançamento, hein? Um filmão aí de 2024, é Missão Suicida, certo? Lançado esse ano aí. E a gente vai falar sobre esse filme hoje, destrinchar ele todinho, como a gente sempre costuma fazer aqui, daquela maneira bem bacana. E por isso, eu já vou te pedir para você deixar o seu gostei nesse vídeo, porque isso fortalece demais o trampo que a gente faz aqui. Também nos incentiva a sempre trazer novos conteúdos, né? Cada vez melhor, cada vez mais elaborado e caprichado para vocês, fechou? E se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que assim você recebe os vídeos assim que eles forem postados, fechou? Bora lá então. Missão Suicida se inicia com um plano de fundo sombrio e distópico, situado em um futuro não muito distante, onde governos e grandes corporações travam guerras silenciosas por controle de recursos e poder. A trama gira em torno de um grupo de mercenários de elite, recrutados para uma missão aparentemente impossível: infiltrar-se em um território hostil, recuperar uma tecnologia avançada roubada e eliminar um líder revolucionário que ameaça desestabilizar a ordem mundial. O líder desse grupo é Mark, um ex-soldado das Forças Especiais, conhecido por suas habilidades excepcionais e sua abordagem implacável em missões. A história começa com Mark sendo retirado de sua aposentadoria tranquila, quando o governo lhe oferece uma oportunidade irresistível: limpar seu nome de um ato que ele cometeu, para poder voltar a viver em paz, né, mano? O cara tava com o nome sujo aí na praça e recebeu uma oportunidade para poder limpar, né, tirar do SPC e do Serasa o nome dele. Relutante no início, ele aceita quando descobre que a única maneira de proteger sua família é completar a missão. Aí já rolou uma chantagemzinha básica, né, para o cara poder cumprir a missão. Ele então forma um time com habilidades variadas, incluindo hackers, especialistas em explosivos, é, atiradores de elite e um médico de combate. Cada personagem tem um histórico complexo e conflitos internos que são explorados ao longo do filme. Olha só, parece que esse filme aqui vai dar um pouco de aprofundada nos outros personagens, né? É, é, Nos personagens secundários, né? Nos coadjuvantes, enfim. Parece que a gente vai ter uma aprofundada aí, né? Vamos lá. A equipe é enviada para uma área controlada por uma milícia armada, onde se depara com uma série de desafios que colocam em xeque não apenas suas habilidades, mas também sua confiança uns nos outros. A missão rapidamente se transforma em um jogo de traição e lealdade questionáveis. À medida que descobrem que nem todos são quem dizem ser, ao longo da jornada, o grupo enfrenta dilemas morais ao descobrir que a revolução liderada pelo suposto inimigo pode ter razões mais justificáveis do que a simples busca por poder. O clímax do filme ocorre em uma base militar subterrânea, onde a equipe se encontra presa em um labirinto de armadilhas e inimigos, forçando-os a usar cada grama de habilidade e estratégia para sobreviver. A ação é intensa, com sequências de combate corpo a corpo e trocas de disparos brutais. No final, Mark descobre que a verdadeira ameaça não é o líder revolucionário, mas sim o próprio governo que os enviou. Interessado em manter o caos para lucrar com a guerra, né? Esse aí o interesse do governo que mandou ele para a missão, né? Isso leva a uma condução ambígua, onde Mark deve decidir se expõe a verdade ao mundo, arriscando sua vida e a da sua equipe e da sua família, ou se simplesmente cumpre a missão e desaparece. E aí, qual que será, né, a decisão do cara? Uh, Missão Suicida é sem dúvida um thriller de ação que tenta combinar os elementos de espionagem, drama psicológico e uma narrativa cheia de reviravoltas. A premissa do filme, uma missão aparentemente impossível que envolve traição e intrigas políticas.
Que isso. Mas o roteiro tenta diferenciá-lo ao adicionar camadas de complexidade moral e dilemas éticos. A execução da trama é interessante, pois o público é continuamente desafiado a reconsiderar quem são os verdadeiros vilões. Isso é bem bacana. Um dos pontos positivos mais evidentes é o ritmo do filme. A ação é incessante, com poucas pausas entre as sequências intensas, o que mantém o espectador imerso na história. As cenas de combate são bem coreografadas e equilibradas entre a violência estilizada e a tensão estratégica. Além disso, o diretor faz um bom uso dos cenários sombrios e claustrofóbicos, criando uma atmosfera de incerteza e perigo constante. Por outro lado, um ponto negativo que merece destaque é o desenvolvimento de alguns personagens secundários. É o dilema de todo filme, né, cara? Independente do gênero do filme, sempre vai ter isso. Sempre. É uma coisa que a gente acaba sempre repetindo aqui nos vídeos de análise, que é a a super, nossa, superficial. Não consegui falar a palavra, né? A superficialidade dos personagens secundários, né? Os diretores, né? Obviamente, a produção do filme não vai querer gastar mais dinheiro para ter que aprofundar mais nesses personagens, né? Que podem passar aí batido e só é, serem pontuais, né? Para poder construir a narrativa do filme e tal, essas coisas, né? Mas profundidade que é bom, nada. Tá? Embora o protagonista tenha uma jornada emocional rica e bem trabalhada, alguns membros da equipe parecem subutilizados, com histórias pessoais que são apenas mencionadas de passagem. É isso que a gente está falando. Isso enfraquece um pouco o impacto emocional quando esses personagens enfrentam dilemas ou sacrifícios no decorrer da missão. O filme também sofre de uma certa previsibilidade em alguns momentos. Também isso é comum de todo filme, né? Principalmente filme de ação assim, com esse tema, né? Com esse tema assim, mais voltado para conflitos militares, essas coisas, sempre tem essa previsibilidade, né? O filme também sofre de uma certa previsibilidade, né, em alguns momentos, especialmente nas reviravoltas, que podem ser antecipadas por espectadores mais atentos. Que não é o meu caso, vamos dizer, né? Outro ponto crítico está no fato de que, embora a ação seja empolgante e motivações e a motivação política por trás dos eventos não é suficientemente explorada, né? Pô, aí já tá pontuando defeito demais, caramba. Aí já fica meio difícil né, de querer assistir, mas enfim, vamos continuar. Embora a ação seja empolgante, a motivação política por trás dos eventos não são suficientemente explorada. O público não recebe uma explicação profunda sobre as razões que levaram, tá vendo, aos conflitos verdadeiramente, né, profundamente, qual que é o cerne do negócio, né? Por que que tá acontecendo esse conflito, né? Assim, a gente sabe os fins, sabe o objetivo do conflito, mas não sabe ali por trás, né? Por trás dos bastidores, o que realmente está acontecendo. Tá? Especialmente no terceiro ato, quando as motivações políticas começam a influenciar diretamente as ações do protagonista. Agora, rapidamente falando um pouco da atuação, né, do protagonista do filme, o Mark, que ele é interpretado pelo Aaron Eckhart. É, o protagonista, Mark, né, interpretado pelo ator Eckhart, Aaron Eckhart, interpretado por um ator de grande nome, né? Uma estrela de Hollywood com um estilo similar ao de Jason Statham, né? Realmente, é o coração da narrativa. Sua interpretação é sólida e convincente, transmitindo uma combinação de força, vulnerabilidade e pragmatismo. Mark é um homem de poucas palavras, mas suas ações falam alto. O ator consegue transmitir a complexidade de um herói cansado do mundo, que luta não apenas contra inimigos externos, mas também contra seus próprios demônios internos. A química entre Mark e os outros membros da equipe varia ao longo do filme, com alguns personagens como o especialista em explosivos
há uma dinâmica interessante de respeito mútuo e confiança, enquanto com os outros, como o hacker do grupo, a relação é mais tensa, com desconfiança mútua. E isso reflete bem o clima de incerteza que permeia o filme, onde as alianças podem mudar a qualquer momento. No entanto, a relação mais interessante é entre Mark e o médico de combate, que traz uma perspectiva mais ética e que questiona, mais ética e questionadora sobre a missão. Essa dinâmica cria momentos de tensão dramática que vão além da simples ação física, elevando o filme para algo mais reflexivo. Infelizmente, alguns personagens não recebem o mesmo tratamento detalhado, né? A falta de profundidade em certos membros da equipe enfraquece o impacto emocional quando confrontam, né, a ida pro além, né? Confrontam como eles se dão, quando se dá de frente ali com a possibilidade de arrasta, isso enfraquece um pouco o filme, né? Por não ter a profundidade dos personagens, acaba ficando um pouco genérico a reação deles, né? Alguns personagens não recebem o tratamento detalhado, né? A falta de profundidade em certos momentos da equipe enfraquece o impacto emocional quando confrontam a possibilidade de arrasta, o que poderia ter adicionado mais camadas à narrativa, né? Mas isso também quer dizer gastar mais dinheiro para poder aprofundar mais na história dos personagens, né? Por que gastar mais dinheiro se você vai precisar minimamente contar um pouco sobre a história daquele personagem, sobre a vida dele, as motivações, os traumas, né? E tudo que fizeram formar aquela personalidade. Isso traz mais profundidade e faz com que a gente tenha mais empatia, né? Tenha um pouco mais de conexão com esses personagens, porque, pô, o cara vai de arrasta e a gente nem. Entendeu? Não é tipo um Game of Thrones da vida, né? Que quando você pega. Quando você se apega a um personagem, eles vão lá e já tira ele, entendeu? Isso é interessante, né? Mas é claro, né? A gente está falando de uma série que tem muito mais investimento e tem muito mais tempo para poder tratar de cada personagem individualmente, né? O que não acontece num filme de 1h40, 2 horas, né? De duração. Ah, tá? Vamos continuando aqui. E depois a gente vai para aquela parte mais robusta que a gente fala detalhadamente aí de todas as cenas do filme. Tá? Então vamos lá. Missão Suicida é um filme de ação eletrizante, ideal para quem procura uma experiência cheia de adrenalina e sequências intensas. Seus pontos positivos estão no ritmo, nas cenas de ação e na interpretação sólida do Mark, né, do Aaron. O filme também acerta ao criar uma atmosfera de tensão e incerteza que mantém o público envolvido do início ao fim. No entanto, ele sofre com o desenvolvimento raso de alguns personagens secundários e a falta de exploração mais profunda das questões políticas e morais que impulsionam a trama. Pô, isso é um pouco grave, tá? Isso, na minha opinião, é um pouquinho grave, tá? É, ter pouco desenvolvimento no que faz o filme andar, tá ligado? No que mais deveria ser investido, né? A questão da narrativa e tudo, e aprofundamento da narrativa em si. Não é nem dos personagens, né? É da narrativa em si. Precisa ter um pouco mais de profundidade para poder cativar mais o público, né? Para poder cativar quem tá mais assistindo. Até porque já tá todo mundo. Pô, esses temas são clichês, entendeu? Então, se não tiver algo inovador ou um pouco mais de profundidade, não vai segurar o espectador e você vai ter notas muito baixas, né? O filme também acerta ao criar uma atmosfera de tensão, né? E tal. Eu, né, particularmente, recomendaria esse filme para os fãs de trilha de ação que não se importam com uma narrativa que foca mais nas cenas de combate do que na complexidade dos personagens. É isso aí, é o típico defeito desse tipo de filme, né? E tantos outros também. Ele também é indicado para aqueles que gostam de filmes que apresentam dilemas morais e éticos. Isso é interessante, ainda que esses aspectos pudessem ter sido mais bem desenvolvidos. Apesar das falhas, Missão Suicida oferece uma experiência visualmente impactante em um enredo que, embora previsível, em alguns momentos mantém o público interessado até o final. Em resumo, é um filme que cumpre o seu papel como entretenimento de ação, mas que deixa a desejar para quem busca algo mais profundo e inovador no gênero, né? A gente volta no velho clichê.
né, que já tem centenas de milhares de filmes desse mesmo gênero, dessa mesma forma, com esse, sabe? E aí, pô, os caras não querem gastar dinheiro, mas os caras querem lucrar. Então os caras acabam entregando qualquer coisa, né? E o que veio. E é isso, né? Sem se importar em tentar fazer algo. Pô, pelo menos profundidade sabe, na narrativa. Ainda que não vá se aprofundar nos personagens secundários, pelo menos na narrativa. Pelo menos na narrativa tem que ser, né? Tem que ter uma profundidade, pelo menos na narrativa. Após descobrir que a partida de sua esposa não foi um acidente, um ex-chefe de estação da CIA é forçado a voltar ao submundo da espionagem, aliando-se a um adversário para desvendar uma conspiração que desafia tudo o que ele acredita saber. Depois de saber que a partida de sua esposa não foi um acidente, um ex-chefe de estação da CIA é forçado a voltar ao submundo da espionagem, juntando-se a um adversário para desvendar uma conspiração que desafia tudo o que ele pensava que sabia. Paul Kersey, né, interpretado pelo ator Charles Bronson, e sua esposa Joanna, a Hope Land, passam férias no Havaí. Eles retornam à cidade de Nova York, onde Paul trabalha como arquiteto. Joanna e sua filha Carol Ann, a Catherine Tolan, compram mantimentos no Diagostinos. Né? Três hooligans. Três hooligans estão causando estragos no supermercado. Hooligans são torcedores, tá, pessoal? Quem não sabe o que é hooligan, é uma torcida organizada. Eles pegam o endereço de Joanna depois que ela pede que suas compras sejam entregues. Eles a seguem até o apartamento, invadem e destroem o apartamento. Eles procuram dinheiro, mas encontram apenas $7. Os hooligans então violentam Carol e batem muito em Joanna selvagemmente, escapando impunes. O genro de Paul, Jack Toby, o Steven Katz, liga para dizer a ele apenas que Joanna e Carol estão no hospital. Depois de esperar impacientemente, Paul é informado por um médico que sua filha está bem e que ela foi sedada e colocada na cama, mas sua esposa acabou de arrasta. Devastado, ele é informado pela polícia que a probabilidade de pegar as pessoas, né, os caras que fizeram aquilo, é pequena, já que sua esposa faleceu e sua filha, a única testemunha traumatizada por sua aprovação de ser violentada, não pode falar. Naquela noite, Paul, frustrado, sai para passear e rapidamente encontra um assaltante que tenta tomar as coisas dele, né? Carregando uma meia cheia de moedas, Paul a balança no... Nossa, aí dá uma meiada cheia de moeda na cabeça do cabra, né? E foge, escapando por pouco de ser atingido, né, por um disparo. No dia seguinte, o chefe Paul lhe dá férias de negócios prolongadas em Tucson, no Arizona, para encontrar um cliente, Ames Gentile, interpretado pelo ator Stuart Morgulin, que lhe mostra as cordas. Paul testemunha uma troca de disparos simulado em Old Tucson, uma cidade reconstruída na fronteira ocidental, usada como cenário de filme. Em um clube de disparos, Ames fica impressionado quando o Paul dispara perto da precisão do alvo. Ele revela que era um CEO, né? Objeto de consciência durante a Guerra da Coreia, que serviu seu país como médico de combate. Ames o deixa no aeroporto, colocando um pequeno presente de despedida na bolsa de Paul. De volta a Nova York, Paul visita Jack, que lhe diz que sua filha está catatônica e provavelmente nunca se recuperará. Que pesado isso, hein, cara? Muito pesado. Em casa, Paul abre sua mala e a caixa de presente que Ames lhe deixou para encontrar um Colt Police, né? Positive niquelado, é uma peça, tá? Um estilo né, de furador de moletom. Ele embolsa a peça e dá um passeio naquela noite. Enquanto caminhava sozinho em Riverside Park, Paul quase imediatamente encontra outro cara que queria tomar as coisas dele, um ex-presidiário dopado chamado Thomas Leroy, que tenta tomar as coisas dele, sob
Também, o cara também tava com uma peça, né? E era um Smith Wesson, né? Modelo 36, é um 38, né? Paul dispara com é, Paul dispara nele, né, com a sua própria, né, e acaba com ele, né? Chocado por ter acabado de mandar um cara de arrasta, né, de mandar um ser humano de arrasta, Paul corre para casa e vomita. Mas seu vigilantismo continua na noite seguinte. Pô, o que aconteceu? O cara ficou tão louco que simplesmente ele meio que virou um vigilante e sai à noite caçando os caras para tentar ter alguma vingança pelo que aconteceu com a esposa dele e a filha dele, né? Algumas noites depois, dois assaltantes veem Paul em um metrô, segurando uma sacola de mantimentos. Eles tentam de novo tomar as coisas dele, mas dessa vez com uma faca. Mas Paul dispara nos dois com a peça. Paul novamente foge. Outra noite depois, Paul está sentado em um café desprezível da Oitava Avenida, cercado a- por, por acompanhantes, né? Por acompanhantes de luxo e pessoas de rua variadas. Ele paga sua conta ao caixa propositalmente, revelando uma carteira cheia de dinheiro. Ele sai seguido por dois homens, né, chamados George e Joseph, que morderam a isca. Mais uma vez, uma tentativa de assalto é feita em um túnel do metrô. Paul dispara em um, mas o outro consegue furar ele, né, com aquela de cortar pão, em seu ombro antes de levar um disparo também. Quando Paul, ferido, tropeça, aquele que furou ele foge ferido, né? E acaba falecendo no hospital. O tenente da polícia Frank Ochoa, interpretado pelo ator Vincent Gardenia, investiga, pô, tantos vai de arrasta, né? Tantos caras aí virando estampa de camiseta que o tenente achou estranho uma coisa acontecendo anormal ali por ali, né? Na jurisdição dele e ele resolve investigar. Seu departamento restringe a lista de homens que tiveram um membro da família que foi de arrasta recentemente por assaltantes e que são veteranos de guerra. O público, enquanto isso, está feliz que alguém esteja fazendo algo sobre isso, né? O bom justiceiro, alguém que está levando justiça, né, e ordem para as ruas, as pessoas vão realmente achar isso válido, achar isso muito bom. O tenente Ochoa logo suspeita de Paul. Ele está prestes a fazer uma prisão quando o promotor público, Fred J. Scully, intervém e diz a Ochoa para deixá-lo solto. Em outra cidade, Ochoa não gosta da ideia, mas cede. Enquanto isso, Paul tem sua filha internada em um hospital psiquiátrico no interior do estado de New Hampshire. Nossa, Hampshire, onde ela permanecerá catatônica e possivelmente por toda a vida. Cara, que pesado isso, mano. Que isso, cara. Depois de retornar a Nova York, Paul esconde, né, a sua peça em uma gaveta escondida em seu escritório enquanto se ajusta. E se ajusta antes de cometer, tá? Pô, o cara tá limpando a cidade, né? Quando Paul convida Jack para jantar, Jack não consegue entender o humor repentino e feliz de Paul. Uma noite, o tenente Ochoa telefona anonimamente para Paul em seu escritório para avisá-lo de que a polícia o está observando, na esperança de provocar uma reação ou escorregar de Paul, né? Isso quer que o cara dê um vacilo para poder pegar ele. Quando Paul é brevemente detido pela polícia depois de deixar seu escritório, eles não encontram nenhuma peça, nada, nenhum equipamento tático ou militar que possa incriminar Paul. É, E eles permitem que Paul continue seguindo a sua vida tranquilamente, né, mano? Não, pô, não tem prova, não tem flagrante, então não tem como prender. Ciente de que a polícia está começando a pegá-lo, Paul dá a eles o deslize, esgueirando-se para fora de seu prédio por uma entrada de serviço pela porta dos fundos. Ele vai ao seu escritório para recuperar a peça e depois sai em busca de mais assaltantes. O cara tá focado em pegar todos os malfeitores da cidade.
onde é confrontado por três membros de gangues de rua no Central Park que tentam assaltá-lo mais uma vez. Paul dispara em dois deles antes de ser ferido na perna direita por um terceiro assaltante que estava com uma peça, uma M1911A1, uma 45, uma 45 ele estava. Apesar de seu ferimento, Paul persegue o terceiro homem pelo parque, pelas ruas e por uma área de armazém industrial, onde o terceiro homem foge enquanto Paul tenta mirar nele apenas para cair no chão.
Hospitalizado, Paul é confrontado por Ochoa depois que um policial simpático encontra a peça de Paul perto da última cena né, onde as pessoas foram de arrasta ali e o entrega ao detetive. Ochoa diz a Paul para prometer deixar em Nova York permanentemente em troca de evitar processos, né, pelas pessoas que ele mandou de arrasta. Paul responde: ao pôr do sol. Aí, o cara tá como? Na cena final, ambientada uma semana depois, Paul chega a Chicago e de trem, né, ao ser recebido por um representante da empresa. Ele percebe um grupo de bandidos, um grupo de homens assediando uma mulher. Ele se desculpa e ajuda a mulher. Os homens fazem gestos obscenos, mas Kersey aponta a mão direita como se fosse uma peça e sorri, sugerindo que seu vigilantismo será retomado mais cedo ou mais tarde. Na cidade de Nova York, se torna um esquadrão de vigilantes de um homem só, depois que sua esposa é brutalmente, né, assassinada por punks de rua. Em legítima defesa, o homem vingativo acaba com os assaltantes nas ruas depois de escurecer. O arquiteto, de mente aberta, Paul Kersey, retorna à cidade de Nova York de férias com sua esposa, sentindo-se no topo do mundo. No escritório, seu colega de trabalho cínico lhe dá as boas-vindas, com um aviso sobre o aumento da taxa de criminalidade, mas Paul, um liberal de coração sangrento, pensa nisso como sendo causado pela pobreza. O discurso de seu colega de trabalho prova ser mais do que verdade quando a esposa de Paul acaba indo de arrasta e sua filha também é violentada em seu próprio apartamento. A polícia não tem pistas confiáveis e seu genro, excessivamente sensível, apenas exacerba o sentimento de desesperança de Paul. Ele agora está enfrentando a realidade. A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por simpatia, seu chefe lhe dá uma missão no ensolarado Arizona, onde Paul experimenta os ideais do Velho Oeste. Ele retorna a Nova York com uma visão comprometida sobre os assaltantes. Paul Kersey, um arquiteto de sucesso em Manhattan, parece ter tudo: uma esposa solidária, uma filha adorável e uma vida pacífica. Mas a felicidade é só uma ilusão. Quando uma gangue sádica de rua rouba Paul e tudo o que ele ama. Ele logo percebe que está sozinho. Infelizmente, os esforços do departamento de polícia local para encontrar os culpados são embaraçosamente infrutíferos. Cada vez mais o sentimento de injustiça dá lugar a um desejo irreprimível de vingança, deixando outra hora quieto um homem de família sem escolha. Como resultado, empenhado em limpar as ruas mesquinhas de Nova York, Paul reúne coragem para fazer justiça com as próprias mãos e se torna um carrasco autoproclamado. Agora que Kersey provou o fruto proibido da justiça, né, de um vigilante, nenhum assaltante ou assassino está salvo do perigo e de seu revólver Colt Police Positive calibre 32. O que será necessário para a cruzada sangrenta de Paul Kersey, um homem com desejo de vingança? O que será? Né? Será que ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer fazer? Paul Kersey, né, interpretado pelo ator Bruce Willis, que mora com sua esposa Lucy Elizabeth Shue, e sua filha Jordan, né, a Camila Monroe. Não, Camila Monroe, né? Trabalha como cirurgião de trauma em um hospital de Chicago. Durante o almoço dos Kerseys, o irmão de Paul, Frank, pede que ele empreste algum dinheiro para pagar uma dívida, com a qual Paul relutantemente concorda. Quando os Kerseys saem, Frank dá ao manobrista Miguel as chaves do carro e alegremente diz a ele que Paul tem dinheiro. Miguel vai pagar o carro, mas também tira fotos do endereço de Paul de seu carro. Na noite em que os Kerseys vão a um jantar de aniversário, 3 homens mascarados invadem a casa dos Kerseys enquanto Paul está no trabalho. Jordan e Lucy são atingidas por disparos. Paul é informado no hospital que Lucy
foi de arrasta e Jordan está em coma. O detetive de polícia Kevin Raines é um dos policiais encarregados da investigação. Indignado com o fato de que a polícia não consegue resolver, né, esse caso, Paul se torna um vigilante perseguindo as ruas da cidade para fazer sua própria justiça e encontrar os homens que emboscaram sua família. Quando um membro da gangue é levado ao hospital após levar um disparo, Paul toma a sua peça depois que ele cai da mesa. Ele passa a evitar é, um roubo de carro cujo vídeo se torna viral. Paul é apelidado de Green Reaper, né, de Chicago. Mais tarde, Paul encontra seu relógio no pulso de Miguel quando este é hospitalizado. Paul ordena que um dos médicos fibrile o coração de Miguel 3 vezes, acabando com a vida dele. Caraca, o que o médico fez, viado? Paul descobre uma fotografia no telefone de Miguel com seu endereço. O telefone recebe uma mensagem de texto dizendo-lhe para se encontrar em um bar nos subúrbios. No bar, Paul fala com o dono, Rabo de Cavalo, e diz que foi enviado por Miguel. Um rabo de cavalo suspeito envia mensagens secretas para Fish, seu parceiro, é... seu parceiro, né? Rabo de Cavalo pega sua peça, mas Paul apunhala sua mão com um dardo e o obriga a devolver os bens que pegou de sua casa. Fish chega e acidentalmente dispara em Rabo de Cavalo. Depois de atirar na perna de Fish depois de uma troca de disparos, Paul pisa em sua ferida ruim, hein, para obter informações. Fish então divulga que o cara que disparou em Lucy é Joe, um mecânico de automóveis que trabalha em uma oficina de automóveis. Ele não ia trabalhar no açougue, né? Ele chuta Paul na virilha e ganha vantagem, mas acidentalmente ele vai de arrasta por uma bola de boliche caindo. Caraca! Que aleatório, né? Na oficina de automóveis, Paul embosca Joe e ele está trabalhando embaixo de um carro. Ele tortura Joe para obter informações, cortando seu nervo ciático com um bisturi e derramando fluido de freio na perna. Joe divulga que seu líder, Knox, disparou em Lucy. Paul então remove o macaco levantando o carro, fazendo com que ele esmague a cabeça de Joe. O hospital informa a Paul que Jordan recuperou a consciência. No hospital, Paul conta a Jordan o que aconteceu com Lucy, depois que ele rejeita um telefonema de um contato desconhecido. Uma mensagem avisa Paul que a polícia será informada sobre suas ações, a menos que ele atenda à próxima ligação. O contato, Knox, que é justamente o cara que ele está procurando, ordena que Paul o encontre em um banheiro em uma boate. Paul liga para um número de telefone de Knox para vê-lo tocando em uma barraca. Ele dispara na barraca apenas para descobrir que é um ardil. Knox confirma que o disparo de Paul Knox confirma que o disparo foi Paul, né, quem disparou. E os dois se envolvem em uma troca de disparos, que termina quando Knox escapa. Quando Paul volta para casa, Frank descobre a coleção de equipamentos de Paul e o confronta, mas Paul insiste em continuar a proteger a cidade. Knox e 2 outros homens se preparam para invadir a casa de Paul. Paul esconde Jordan em um armário embaixo da escada. Depois de acabar com os 2 homens no quarto andar de cima, obviamente, né? Paul vai para o porão, onde suspeita que Knox esteja localizado, né, escondido lá. Lá, Knox emerge da escuridão e dispara no ombro de Paul. Antes que Knox possa acabar com a vida dele, Jordan grita o nome de seu pai. Knox provoca Paul e afirma que a casa vai pegar fogo. Quando ele se aproxima da localização de Jordan, Paul recupera um rifle de assalto de um compartimento debaixo de uma mesa, e quando Knox arrogantemente se vira, Paul dispara em Knox, acabando com ele. A polícia então chega. O detetive Rainey suspeita que Paul era o ceifador, mas decide encobrir que Knox atacou a casa, pensando que Jordan poderia identificá-lo. Porque ele estava junto, né?
Mais tarde, Paul deixa Jordan na universidade. Um programa de rádio tocando ao fundo espera que, onde quer que o ceifador esteja, ele fique fora da sociedade. Quando Paul está saindo, ele vê um homem que toma uma bolsa de um carregador. Paul aponta para o homem com, com os dedos, né, em sinal de uma. E quando Paul está saindo, ele vê um homem que. Sim, sim. Um homem que passou a vida salvando vidas. Depois de um ataque à sua família, Paul embarca em sua própria missão de justiça. O Dr. Paul Kersey, né, o Bruce Willis, é um cirurgião que só vê as consequências da violência de sua cidade quando ela é levada às pressas para o pronto-socorro. A cidade foi levada para o pronto-socorro até que sua esposa, Elizabeth Shue, e sua filha em idade universitária, Camila Morone, são violentamente atacadas em sua casa no subúrbio. A polícia está sobrecarregada com vários casos, então Paul, queimando por vingança, caça os agressores de sua família para fazer justiça. À medida que as pessoas estavam indo de arrasta, né, aleatoriamente, isso acaba chamando a atenção da mídia e a cidade se pergunta se esse justiceiro é um anjo da guarda ou um serial killer, né? Um serial killer de serial killers. A fúria e destino colidem no intenso thriller de ação. Enquanto uma série de ataques, né, agravados atinge Chicago, o Dr. Paul Kersey descobre que falhou em proteger seus entes queridos quando homens mascarados brutais invadem sua casa. Agora, a família de Kersey é uma estatística. Como resultado, com as autoridades incapazes de encontrar os per perpetradores, Paul logo perde a fé no sistema ineficaz. E enquanto outrora manso homem de família cria coragem para fazer justiça com as próprias mãos, a pistola semiautomática Glock 17 de quarta geração de Paul garante que aqueles que tomaram a sua felicidade pagarão com sangue. Mas um médico não deve salvar vidas? Pois é, né? Não é a missão do médico salvar vidas e esse cara tá tirando as vidas, né? Davis é um banqueiro de investimentos de sucesso em uma empresa fundada e administrada por seu sogro Phil. Sua esposa Julia está dirigindo os quando são atingidos por outro veículo e, acabando, né, com Julia indo de arrasta. Recuperando-se no hospital, ele tenta comprar alguns doces de uma máquina de venda automática que não funciona corretamente. Davis elabora uma reclamação ao fabricante da máquina de venda automática que inclui alguns desabafos sobre suas experiências pessoais.
Isso leva a uma série de conversas com uma representante de atendimento ao cliente, Karen Moreno, nas quais eles acabam compartilhando detalhes dos fardos da vida um do outro. Karen parece ser a única com quem ele fala, embora ele conte suas histórias em um estilo discreto e sem emoção. Ela traz esse mesmo processo, não, ela traz esse mesmo é, do que se esperava. Davis diz a outra pessoa, um colega de trem, que percebe que não amava a Júlia porque não se sente triste, ou dor, ou mágoa. Quando o passageiro faz a pergunta, o que você sente? Davis para abruptamente o trem. A mudança do estado emocional de Davis faz com que ele se comporte de forma irregular. Ele percebe que está sendo seguido por uma perua verde. A única coisa com a qual Davis parece se conectar é oh, meu Deus. É tentar entender o que está dentro das coisas, usando um pequeno kit de ferramentas para desmontar seus eletrodomésticos, seu computador de trabalho, um box de banheiro, eventualmente dizendo a Phil que ele tem vontade de desmontar um relógio do avô de 120 anos no escritório de Phil. Karen segue Davis, conversando com ele em seu trem sem revelar sua identidade. Ela erroneamente deixa alguma identificação, e Davis fica suficientemente comovido para localizá-la em casa. O cara é bom, hein? Onde mora com Chris. Quando Cal faz uma longa viagem de negócios, Davis fica em sua casa, onde desenvolvem uma profunda amizade platônica. Chris inicialmente não gosta de Davis, mas depois cresce não apenas para gostar dele, mas para ajudar Davis a lidar com isso, enquanto Davis se torna seu mentor em troca. Davis se junta a seus sogros no financiamento de uma fundação em nome de Julia, que concederá uma bolsa anual. Durante as entrevistas, Davis se comporta de forma desrespeitosa com um dos candidatos ao prêmio, e Phil pede que ele assine uma transferência de seus direitos de beneficiário na apólice de seguro de vida de 2,6 milhões de dólares de Julia para um fundo de bolsas em seu nome. Davis compra ferramentas de demolição de uma loja de ferragens e, com a ajuda de Chris, destrói a casa. Quando Davis encontra um ultrassom de Julia do ano anterior, ele fica arrasado por ela não tê-lo informado. Ah, a mulher do cara estava gestante, meu amigo. Que coisa. Provavelmente ele deve ter perdido, né? E não falou nada pra ele, porque sabia como que ele ia ficar. Uma noite climática afeta a todos. Davis traz Karen para a festa para o vencedor da bolsa, incomodando muito os pais de Julia. Um jovem faz um avanço inadequado sobre Karen. E mais tarde ela ri alto quando ele é apresentado como o vencedor da bolsa. Davis anuncia a todos que Julia estava grávida e manteve isso em segredo. A mãe de Julia diz a ele que sua esposa estava saindo com outra pessoa. Vixe, mano, que pesado isso, cara. A criança não era dele e ela fez ela tirou o neném porque não era dele. Tá. Voltando para a casa de Karen, Davis descobre que Cal voltou e está lendo cartas de Davis que Davis escreveu para Karen. Cal agride Davis enquanto Chris recebe uma surra brutal em um grupo depois de se assumir homossexual. Davis visita o túmulo de sua esposa e a perua verde chega. Um homem carregando flores sai do carro. Ele acaba por ser Michael, o motorista do carro que fez a Julia ir de arrasta. Davis perdoa Michael e ele experimenta flashbacks de sua esposa e ele juntos. E ele finalmente chora, encerrando. Davis virou uma esquina e ele se reconcilia com os pais de Julia, pedindo a Phil que contribua para a reforma de um carrossel. Davis recebe uma carta de Chris dizendo que ele está se recuperando de sua surra. Sua mãe deixou Cal e Davis deve estar no Pier 54 em um determinado momento, o que resulta em Davis testemunhando a demolição de alguns edifícios à beira-mar do outro lado do rio Hudson.
Chris observa Davis através de binóculos de um ponto de vista próximo. Na cena final, Davis alegremente se junta a um bando de jovens correndo enquanto corre à frente, realizando sua memória de infância e desejo de vencer uma corrida, já que ele sempre ficava para trás em sua infância. Davis, né, é o Dick. Nossa, que sobrenome, nem vou pronunciar. Um bem-sucedido sócio de fundos da Private Equity luta depois de perder sua esposa em um trágico acidente de carro. Apesar da pressão de seu sogro Phil para se recompor, Davis continua a se desfazer. É óbvio, né, pô? Por que o sogro do cara vai pressionar o cara que acabou de perder a esposa, velho? Não faz sentido. O que começa como uma carta de reclamação a uma empresa de máquinas de venda automática se transforma em uma série de cartas revelando admissões pessoais surpreendentes. As cartas de Davis chamam a atenção da representante de atendimento ao cliente, Karen, é a Naomi Watts. E em meio a seus próprios encargos emocionais e financeiros, os dois formam uma conexão improvável. Com a ajuda de Karen e seu filho Chris, Davis começa a reconstruir, começando com a demolição da vida que ele conheceu. Davis Mitchell tem uma vida confortável como banqueiro de investimentos em Wall Street, mas é interrompido abruptamente quando sua esposa acaba indo de arrasta em um acidente de carro. Enquanto luta para superar essa tragédia, ele reflete sobre o casamento estagnado que teve com sua falecida esposa. Ele também fica obcecado em desmontar as máquinas que o cercam como um mecanismo de enfrentamento e começa um relacionamento com uma representante de atendimento ao cliente de uma empresa de máquinas de vendas automática. Depois de enviar várias cartas de reclamação, após descobrir que a partida de sua esposa não foi um acidente, um ex-chefe de estado da CIA é forçado a voltar ao submundo da espionagem, aliando-se a um adversário para desvendar uma conspiração que desafia tudo o que ele acreditava saber. Certo? E esse é o filme de hoje, né? Missão Suicida. Cara, muito bom. A gente viu que, infelizmente, ele tem problemas igual tantos outros filmes têm, né? Tantos outros filmes aí têm problemas com aprofundamento de personagem, né? Narrativa rasa. Os filmes que focam mais em ação, dificilmente eles vão se aprofundar em narrativa, né? Eles vão focar mais na ação, em manter o público entretido, emocionado, vibrando ali, né? Com as emoções à flor da pele, assistindo o que está acontecendo, tentando fazer com que o público consiga se conectar com as emoções, né? Que esse é o intuito, afinal, se conectar com as emoções do protagonista. E em meio a cenas de ações, claro, tem emoção e, sabe, e tudo mais, e sentimentos, mas de forma superficial, né? Esse é um problema aí que a gente encontra na maioria dos filmes. Eu não vou nem só citar o filme de, sabe, de gênero de ação ou de ações militares e tal. Eu nem vou me limitar a esse tipo de filme, né? Pode pegar todo tipo de filme aí, qualquer gênero, pode meter tudo no mesmo balaio que todos vão enfrentar o mesmo problema. E isso acontece porque eles precisam ou querem, né, economizar na produção do filme. Então eles não vão se aprofundar nos personagens secundários e vão focar mais na ação. Agora, se o filme exige que tenha, agora se é um outro gênero que exige mais aprofundamento sentimental, emocional dos personagens, aí é outra coisa. Tem gêneros que realmente precisam fazer isso. Mas filmes de ação, normalmente, ação descontrolada, entendeu? Pancadaria a todo vapor, dificilmente eles vão se aprofundar na personalidade ou, sabe? Mais na vida, né, dos personagens secundários, até porque eles nem desenvolvem isso, né? Faz ali uma sinopsezinha, ali uma descrição rápida do que o personagem, o papel dele na trama e o que ele vai fazer, e acabou por aí, né? E o que deixa o filme raso, mas que acaba sendo compensado com a ação, né? Mas é muito recomendado esse filme para você que gosta de filme de ação e que não
e espera algo um pouco mais aprofundado, esse filme é bem recomendado. Fechou? Muito obrigado a você que ficou até aqui, certo? Esse é um canal de análise e resumo de filmes. Não esqueça de deixar o seu gostei, não se esqueça de se inscrever e também de assinar, de ativar o sininho de notificações para receber os vídeos assim que eles forem postados, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.
Together. North Louisiana.